Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Pereira, sou consultor e coach organizacional. Semana passada eu conversei com vocês sobre o vídeo que eu estava mostrando, que nós vamos fazer um programa chamado Consultor Master Empresarial, onde eu vou mostrar para você exatamente como funciona uma consultoria e como que você vai fazer realmente a sua consultoria gerar um ganho para as empresas. Então eu vou começar com uma pergunta que é bem interessante. Será que um líder, gestor, eficaz dentro de uma empresa se assemelha a um líder gestor eficaz dentro das grandes empresas? Ou seja, será que ele tem o perfil dele dentro de uma empresa e uma outra empresa grande que já é um sucesso, ele tem o perfil bem parecido ou não? Será que o que faz esse líder gestor de uma grande empresa gerar resultado e geralmente outros não? Será que existem perfis diferentes? É sobre isso que nós vamos conversar um pouco, que chama-se o DNA realmente da liderança, o DNA de quem faz a diferença. Foi feita uma pesquisa em 2008 nos Estados Unidos com especialistas que passaram anos examinando as evidências de mais de milhões de avaliações empíricas sobre liderança, sobre o que torna realmente uma liderança eficaz, o que torna realmente um gestor eficaz. E concluiu-se o seguinte, que o percentual de características comuns, existe um percentual de características comuns com os líderes gestores que realmente dominam, que fazem a diferença. E que características são essas? Então, 60% a 85% dos líderes que realmente fazem as empresas crescerem tem 5 características em comuns. E são sobre essas 5 características que nós vamos conversar. E você, como consultor, também tem a necessidade de ter essas características. E tem que transmitir ou passar essas características também para a empresa que você está prestando consultoria. Porque os líderes dessas empresas também têm que ter esse DNA. Porque senão você não vai conseguir fazer a empresa avançar. A primeira característica é a estratégia, ou seja, um líder tem que ser estrategista. E você, como consultor, também tem que entender bem de estratégia. Por quê? Porque quando a gente entra para prestar consultoria, e você vai entender isso, à medida que a gente vai conversando sobre o programa, a primeira parte de uma boa consultoria é você montar a estratégia de crescimento daquela empresa. É moldar o futuro da empresa. Você vai modelar exatamente onde ela está e aonde você quer que ela chegue. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, é aonde que você quer chegar e como que você vai fazer isso acontecer. Isso você tem que transmitir para a pessoa ou para quem está te contratando. Ou seja, quais são os objetivos? Você vai ter que estabelecer objetivos, metas, descobrir quais as grandes decisões importantes que você vai precisar tomar, fazer o planejamento estratégico dessa empresa, aonde ela deseja chegar, saber como ultrapassar todos esses obstáculos, mapear estrategicamente o processo da empresa para que as coisas realmente funcionem. Então, e é isso que você vai estudar quando estudar estratégia. O segundo DNA é executor. O que é o DNA de execução? São pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. Um consultor, ele não pode só ser estrategista se ele não conseguir fazer as coisas acontecerem. Ele tem que ser executor. Então, como que eu vou ter a certeza que nós vamos chegar lá onde estamos indo? Como? Fazendo as coisas acontecerem. E como é que funciona isso? Você vai ter que trabalhar muito a disciplina para realizar as coisas. Então, o consultor, você como consultor, vai trabalhar isso. Saber delegar para as pessoas e garantir que as equipes que você delega consigam fazer o trabalho. Isso é muito importante. Você vai ter que saber focar no que é importante para atingir os resultados. E isso, só consegue fazer isso quem é executor de tarefa. Nessa parte, você vai ter que trabalhar muito a jornada de transformação das competências em resultado. Ou seja, ferramenta séria de execução de tarefa, o processo de execução de tarefa. E eu vou mostrar para você como é que vai funcionar isso. O terceiro DNA são o gestor de talentos. O que é o DNA de gestão de talentos? É saber engajar as pessoas certas no lugar certo, ou seja, engajar o talento. E inspirar as pessoas
a fazerem aquilo que precisa ser feito. Então, quem vai com a gente nessa jornada? Você vai ter que descobrir quem realmente são as pessoas capazes de fazerem as coisas acontecerem. Quem vai ficar e sustentar o sucesso estratégico do futuro da empresa? Isso é uma coisa que você vai trabalhar. Ou seja, como que eu descubro esses talentos? Como é que você vai perceber em cada um o talento para fazer realmente o projeto acontecer? Como que eu identifico e enganjo esses talentos para construir os resultados? Como retenho os talentos? Porque muitas vezes a empresa pode estar passando por dificuldade financeira e você vai precisar reter os talentos. Então como que você vai fazer isso sem aumentar os salários, né? Sem aumentar o custo da empresa? Isso é gestão de talentos, nós vamos conversar sobre isso, sobre esse DNA. Tá? Outra coisa que nós vamos ter que trabalhar, que é o quarto DNA, é o desenvolvedor de capital humano. O que seria o desenvolvedor de capital humano? É como que eu construo os talentos, como que eu preparo as pessoas, como é que eu faço as pessoas aprenderem, como é que eu desenvolvo essas pessoas, como é que eu qualifico e construo às vezes os talentos daquelas pessoas que nem sabem que sabem fazer. Então como que eu trabalho a deficiência de um liderado e equipo ele para que ele seja realmente um talento eficaz para que realmente a empresa cresça? E aí eu preciso muito de metodologia de coach para isso. E você que está me ouvindo, de repente já se formou em coach, eu costumo falar que a metodologia que eu vou explicar para vocês, se você realmente tem uma formação de coach, vai te ajudar muito. E aí, mesmo que você não tenha formação em coach, eu vou te mostrar e vou te auxiliar realmente como funciona essa metodologia de desenvolver realmente o capital humano. Então fiquem comigo. E o último DNA, realmente, quem faz as coisas acontecerem é a habilidade pessoal. O que é a habilidade pessoal? É como que você investe, né, em você para o seu crescimento e na busca do seu conhecimento. Ou seja, quais são os livros que você está lendo para realmente dar consultoria? Quais são as formas que você estuda? Que tipo de programa que você anda assistindo para ganhar crescimento como consultor? Eu vou estar te apresentando a maioria dos livros que eu li, a maioria dos livros que eu estudei, quais são as metodologias e aonde você vai encontrar tudo isso para você realmente se tornar um consultor de sucesso. Então, por hoje, eu queria que você ficasse aqui comigo, né? Pensasse um pouco sobre isso, refletisse sobre isso. Então, nós vamos trabalhar, né, nesse programa o DNA da estratégia, o DNA do executor, o DNA do gestor de talentos, o DNA de desenvolvedor de talentos e o DNA de habilidade pessoal. Então, gente, até a próxima aula, onde eu vou explicar cada uma delas para que vocês entendam como é que funciona. Um grande abraço.